Bom dia, boa noite, boa tarde a quem estiver assistindo o vídeo. Eu comentei na gravação anterior que eu iria continuar os tópicos dessa aula de produtos forjados a partir do tópico 7, que é a questão dos tratamentos térmicos. Dito isso, nós iremos trabalhar esse tópico tão importante dos produtos forjados. Então vamos ver os tipos de tratamentos térmicos, a temperatura de forjamento ou de trabalho de produto forjado e vamos explanar um pouco dos produtos forjados. Então esses são os 3 tópicos da segunda parte da aula 7 que nós iremos abordar. Dito isso, vamos prosseguir. Então o que acontece? Nós vimos na aula anterior, os tipos de matrizes. As matrizes abertas, bem como as matrizes fechadas, que são utilizadas principalmente para peças com acabamento mais específico. Então, vimos direitinho alguns parâmetros relacionados a esses tipos de matrizes. Dito isso, vamos prosseguir no tópico da aula de hoje, que seria os tratamentos térmicos. Então, os tratamentos térmicos nada mais são do que tratar o produto que foi forjado. Então, vamos lá. As peças forjadas são submetidas a tratamentos térmicos depois de um processo de deformação. Então, o que acontece aqui? A peça bruta se encontra aqui, ela tende a sofrer uma deformação plástica, conforme vocês estão vendo. E essa seria a peça final após a deformação plástica. No entanto, conforme vocês podem ver, os grãos eles estão bastante deformados. Então essas deformações causadas pela mudança da forma provocam tensões internas muito grandes. Então essas tensões internas, elas podem, a partir delas podem surgir várias falhas, Então é necessário passar por um processo de tratamento térmico justamente para homogeneizar a estrutura. Então aí ele continua: homogeneizar a estrutura da peça forjada para melhorar a sua usabilidade e as propriedades mecânicas. Então o que acontece? Depois desse processo de deformação, conforme eu comentei anteriormente, os grãos eles estão completamente tensionados. Então, conforme vocês podem ver aqui, nessa imagem, no processo de forjamento, a cada golpe que é aplicado na peça, as tensões internas vão aumentando. Então é necessário passar por um processo de tratamento para isso. Então o vídeo ele explica basicamente aquilo que eu estou explanando aqui para os senhores. Observe a temperatura. Então os grãos eles vão mudando de forma, porém a sua estrutura interna está completamente modificada. Então eu já comentei com os senhores a respeito desse gráfico da engenharia. Se a peça, o elemento passar por um processamento, que no caso é o próprio forjamento que nós estamos estudando, altera as microestruturas e, por conseguinte, alterando a microestrutura, vai modificar todas as propriedades. Então esse é um triângulo que eu comentei na sala de aula da ciência dos materiais. De acordo com o processamento, eu modifico a microestrutura e, consequentemente, as propriedades também são modificadas. Então observe nessa GIF que a peça está mudando a sua forma, os grãos estão sendo deformados. O que acontece? Existem os grãos, à medida que ele vai se deformando, eles ficam mais compactos. No entanto, nada é uniforme nesse mundo.
Então, se vocês analisarem essa figura aqui interna, existe uma mudança das orientações dos grãos e como eles se encontram ao término do processamento. Então, todo o material que é conformado, nesse caso em sala de compressão, os grãos eles se encontram dessa maneira. Eles se encontram mais compactos e cheios de tensões. E geralmente as peças que são forjadas são ligas ferrosas. E essas ligas ferrosas, elas são formadas basicamente pelo diagrama de ferro e carbono, que todos nós conhecemos da área de mecânica, de ferro e carbono, né? Então, no caso de um aço, ele possui uma porcentagem de carbono. O eixo X aqui é carbono, né? Então, o aço ele possui de 0 a 2% de carbono, né? Essa é a região do aço. A região do ferro fundido comercial é chamada de fofo aqui, né? É de 2 a 4,3%. E essa concentração maior de carbono em ligas que possui de 4,3% em diante, isso é ferro fundido também, mas não é comercial, né? Então, nós trabalhamos nessa região de 0 a 2% de carbono, que é o aço, e de 2 a 4,3% de carbono, que é o ferro fundido. Então, o que acontece? Para a gente trabalhar e fomentar um pouco a respeito do tratamento térmico, é importante a gente entender o que é esse diagrama ferro-carbono, né? Que é importante entender. Então, o ar seria uma liga de ferro-carbono. Então, tem ferro e carbono, são os principais elementos. Então, o que acontece? O ferro, a temperatura ambiente, ele possui algumas fases. Nesse caso, na verdade, dependendo da temperatura, o ferro ele possui algumas fases. A temperatura ambiente, ele é chamado de ferrita. Ferrita. E a sua célula unitária, que é a menor unidade que preserva todas as propriedades do material, é uma cúbica de corpo centrado. Então, observe aqui, vou dar um zoom para os senhores, que essa é a célula unitária. E quando aumenta a temperatura, o ferro ele tende a mudar de fase. Ou seja, se é uma liga de ferro-carbono, aço, vamos supor o aço, nessa região que possui uma liga de ferro-carbono, como ele é uma liga de ferro-carbono, à medida que eu aumento a temperatura, esse ferro, ele contido no aço, ele muda de fase. Aqui, conforme vocês podem ver, nessa região, é uma região crítica, né? Onde esse ferro ferrita, ele começa a se transformar em austenita, que é a outra fase do ferro a uma temperatura acima de 727 graus centígrados. Então, à medida que ele passa por acima de 727 graus centígrados, começa a nuclear nos contornos dos grãos a austenita, que é outra fase do ferro, que é uma fase onde tem uma célula, onde tem outra célula unitária, outra fase, que é uma cúbica de face centrada, onde absorve mais carbono, só observar a região aqui da austenita. E se aumentar ainda mais a temperatura, o ferro, ele tende ao que? A possuir outra forma, outra transformação, que é o ferro delta, que não é muito utilizado porque é muito próximo à temperatura de fusão. Então são as fases alotrópicas que nós chamamos do ferro. À medida que eu mudo a temperatura, ele muda as suas propriedades e as suas células unitárias. Então o tratamento térmico, principalmente das ligas ferrosas, de ferro e carbono, ela é importante entender esse diagrama de ferro-carbono. Então o que acontece? À medida que o ferro ele deixa de ser uma cúbica de corpo centrado, quando aumenta a temperatura acima de 727 graus, começa a surgir, começa a ocorrer uma mudança, né? Então, conforme eu comentei para vocês, deixa de ser uma cúbica de corpo centrado
e vira o que? Uma cúbica de face centrada, que é a célula unitária da austenita. Então, é importante entender esse fenômeno. Então, o que acontece? A partir dessa premissa que nós já sabemos a liga ferrosa ela possui ferro e carbono, e esse ferro ele possui fases de acordo com a variação da temperatura, é importantíssimo conhecer essas fases para trabalharmos o tratamento térmico em peças processadas. Então, o que acontece? O que dá para observar aqui? Em ferro puro, a temperatura ambiente, o que ele quer dizer isso aqui? Ele quer dizer que o ferro puro, ou seja, com pouquíssima concentração de carbono nessa região, essa liga ferrosa, observa que eu não tenho nem nada escuro aqui, ó. É tudo clarinho, vocês estão vendo aqui, ó. Então é uma liga que tem pouco carbono. À medida que vai aumentando a concentração de carbono, observa nesse ponto 0,76% de carbono, até esse ponto 0,76% de carbono, nós chamamos de aço hipoeutetóide, né? Que possui ferro, muito ferro e carbono também. Só que o carbono ele vai aparecer na forma dentro da perlita, que é o que? Que é uma região onde tem esse carbono ligado com o ferro, que nós chamamos de cementita, Fe3C, e ferrita. Aí começa a aparecer essas lamelas de ferrita e cementita, que vocês estão vendo aqui, ó, esses domínios. Então, quando o aço ele se encontra, ele possui uma concentração de carbono até 0,6% de carbono, nós chamamos de hipoeutetóide, que vocês estão vendo aqui. Então, tem pouco carbono. E o aço que possui mais de 0,76% de carbono, nós chamamos de hipereutetóide. E nesse caso vai ter muita cementita. Então vai ter mais fases escuras. Vão aparecer mais fases escuras. Então é importante entender isso do aço. Então o que acontece? A partir dessa premissa, o que é importante entender? Enfim. E nós temos também o aço eutetóide, que é esse aço que se encontra aqui, ó, que tem 0,76% de carbono. É o caso do aço 1080, que é muito utilizado. Então, aço carbono 1080. Então, é importante ter isso em mente. Por quê? O que acontece no tratamento térmico? A peça foi forjada. A peça passou por um processamento, onde tem várias tensões internas. Então, a peça tinha esse formato, ela foi processada, os grãos estão aqui, e ela foi processada e ficou desse jeito aqui, que vocês estão vendo. Processado, só que tem muitas tensões internas aqui dentro. Então ele pode aparecer aqui muitas trincas aqui. Então pode falhar. Então o que se faz? Faz tratamento térmico. Mas olha que interessante para a gente entender. Aqui a peça está deformada, conforme vocês estão vendo. Então eu levo ao forno o material, ele vai aquecendo. Observa que a estrutura do material é essa, onde tem o ferrita, vocês estão vendo, e eu tenho a perlita, que são as lamelas alternadas, conforme vocês estão vendo aqui, ó, de cementita, F3C, e ferrita, preto e branco, preto e vermelho. E ao redor é a ferrita proetotóide, que nós chamamos, que é antes do ponto eutetóide, por isso que é esse nome. Então o que acontece? À medida que eu vou aumentando o material, aumentando a temperatura do material, ele tende a mudar de fase, ó. Entra na zona crítica, começa a nuclear a austenita nos contornos dos grãos, e ele vai aquecendo até chegar à fase austenita que vocês estão vendo.
Aí o que acontece? A célula unitária ela tem mais carbono. Aí o que eu vou fazer? A peça está toda tensionada aqui. Então eu vou resfriar esse material. À medida que eu vou resfriando esse material, observa, vai começar aqui no ponto D. Aí eu aqueci até o ponto C. Aí eu vou resfriar. No ponto D entrou na zona crítica. Observa que começa a nuclear a ferrita ao redor dos grãos. Aí eu vou abaixando, eu vou diminuindo a temperatura. No ponto E, observe que a ferrita começa a, a nuclear ainda mais nos contornos dos grãos. Aí depois eu abaixo mais a temperatura e observa que eu vou ter a estrutura que eu tinha antes, que era essa estrutura de perlita e ferrita. Então o que eu fiz? O tratamento térmico ele serve basicamente para isso. Eu aqueci o material, mudou a fase do ferro, foi para o ferro a gama e depois eu resfriei. E quando eu resfrio, eu tenho o que? A mesma estrutura, só que as tensões internas aqui dessa peça, elas somem. Então essa peça que teria essas tensões internas, elas basicamente elas somem. Então para isso que é importante o tratamento térmico em peças forjadas. Então, se vocês analisarem aqui nesse ponto, quando eu aqueci, levei a peça para o forno, deixei um tempo e depois resfrio, observe, eu aqueci, é essa fase que se encontra aqui, aí ela se transformou nessa fase austenita e depois eu vou resfriar. Nessa fase austenita que se encontra aqui em cima, que vocês estão vendo, é essa situação aqui. Observa que tem muito carbono aí dentro. É uma cúbica de fase centrada, que é a fase da austenita. E quando eu vou resfriando, à medida que eu vou resfriando, observa. Ah, cadê? À medida que eu vou resfriando o material, esse carbono ele sai. Por que ele sai? Porque a austenita ela começa a se transformar o que em ferrita, que é a fase do ferro, e ela vira aqui uma cúbica de corpo centrado. Então o carbono ele sai. Então, ó, à medida que ele vai, observa essa GIF aqui embaixo. À medida que ele vai resfriando, ele está aquecido, a austenita. À medida que ele vai resfriando, o carbono ele começa a sair. Então, observa que vai aparecer, ó, o carbono começa a sair. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó, o carbono está saindo. E à medida que o carbono vai saindo, ele vai gerar o que vai voltar à estrutura que ele estava antes, que é essa estrutura que se encontra aqui, ó. Essa mesma estrutura que se encontra aqui. Então, o aço ele vai estar do mesmo jeito que se encontrava. Então, o que que eu fiz? Para que serve o tratamento térmico de liga ferrosa? É para que o material está tensionado, eu aqueço o material, deixo uma temperatura, resfrio e eu volto às mesmas condições que eu estava antes. Só eliminei o que? As tensões internas. Então, teve um rearranjo molecular, atômico e na célula unitária, na microestrutura do material. Então, por isso que é importante fazer esse tratamento térmico em células, ou melhor, em peças processadas, em qualquer processo de conformação. Dito isso, então, após essa introdução no diagrama ferro-carbono, existem vários processos de tratamento térmicos para peças forjadas. Então, vamos ver. O principal é o recozimento e a normalização. Esse recozimento ele pode ser classificado como pleno, subcrítico e entre eles posso destacar também o intermediário, que nós já vamos começar a comentar daqui a pouco. E esse tratamento térmico ele serve justamente para evitar as trincas. Vamos ler aqui o que eu separei para vocês. Em consequência dos processos de fabricação, as barras, os tarugos de aço podem acumular tensões e apresentar microestruturas heterogêneas de elevada dureza. Aí ele fala, o recozimento é feito com o objetivo de reduzir a dureza do aço. Por meio desse recozimento pleno, é possível aumentar a ductilidade, a usinabilidade e controlar o grão.
utiliza esse tratamento quando a sequência de fabricação, o aço deve sofrer um grau de deformação elevado e a peça tem que ser usinada. Enfim, para que serve o recozimento? O recozimento, a peça foi, de novo, a peça está aqui com os grãos e ela foi conformada no processo de forjamento, cheio de tensões internas. Então, eu pego essa peça, levo para um forno e depois deixo a alta temperatura e resfrio. E eu vou diminuir, vou aumentar o que é a ductilidade, que é a capacidade do material se deformar quando estiver submetido a uma carga de tração. E vai aumentar também a usinabilidade do material. Enfim, vai melhorar as propriedades mecânicas do material para poder ser levado em diante para outro processo. Aí, ó, vamos lá. O que acontece? Eu levo o material ao forno. Então tá aqui, ó, o material. Essa é a estrutura do material. Eu levo ao forno, eu aqueço esse material, levo ao forno. Observe como ele é pleno, ele passa da zona de transição, onde tem ferrita e austenita, e ele vai ter o que? Vai se transformar totalmente em austenita. Aí, com essa mudança de estrutura, ele vai se manter nessa temperatura, nesse caso aqui, próximo a 900 graus, nessa região, há uma certa quantidade de horas. Para os grãos de austenita, como eu posso dizer, eles se rearranjarem. E depois eu resfrio. Como resfriar? Eu só faço desligar o forno. Então ele é levado ao forno. Aí eu só faço desligar o forno. Então desligo o forno. E ele vai o que? Resfriar. Na medida que ele resfria, ele volta. Ele mudou a sua forma para a austenita. E ele volta a perlita e ferrita. Essa microestrutura que ele se encontrava antes. Então, esse tratamento térmico que muda de fase para a austenita, ele ajuda muito a melhorar as propriedades do material. Então vai acontecer basicamente isso, vai diminuir as tensões internas, vai aumentar a ductilidade, vai diminuir a resistência mecânica, porque a dureza diminui, mas o objetivo é diminuir o que? As tensões internas. Então o que acontece? Como o material ele é aquecido a uma temperatura superior a 727 graus e na região onde só tem austenita, observe que os grãos de austenita eles ficam aqui, ó, nos contornos dos grãos. Aí ele vai se nucleando, até virar a própria austenita que vocês estão vendo aqui, ó. Aí depois ele vai o que? Resfriar. Então aqueceu, transformou em austenita, depois resfria. E isso vai melhorar as propriedades do material. Então, o objetivo é diminuir a dureza, a resistência mecânica. Então, existe aqui a tabela de faixa de dureza em algumas escalas que é obtido, dependendo da temperatura de austenitização, que é a fase quando ele se transforma em austenita, de cada um desses aços. 2020, 1025. Lembrando que um aço 1020, vocês já viram nas outras disciplinas, isso quer dizer que 1020 eu tenho quantos por cento de carbono? 0,2% de carbono, né? Aço 1020. 1030, 30 dividido por 100, 0,3% de carbono, e assim por diante, né? Então observa que a partir do tratamento térmico e de recozimento pleno que nós vimos aqui, ele vai a característica é sair da fase perlita e ferrita que se encontra aqui, ó, a fase que se encontra o aço, e eu aumento a temperatura, ele vai para a zona crítica onde tem austenita e ferrita e se transforma em austenita. Resfrio o forno e ele vai, o resfrio não, ou melhor, desliga o forno, ele volta para a estrutura que se encontrava antes. E com isso eu diminuo o que? As tensões internas
aumenta a ductilidade, diminui a resistência mecânica e diminui o que? As durezas. Porque o material muito duro, ele é frágil, então não pode ser comercializado. Então eu estou indo bem devagar e com muita repetição nesse tópico, porque eu sei que é um tópico um pouco profundo, mas eu acredito que vocês já tiveram, como já tiveram a disciplina de ciência dos materiais, vocês têm uma boa noção do que eu estou comentando com os senhores agora. Então, é, a nível de reforço, eu estou dando atenção nesse tópico. Vamos lá. Esse é o recozimento pleno que nós vimos. Existe o recozimento subcrítico. O que acontece? O recozimento subcrítico, eu levo o material foi forjado. Aqui o material, ele foi forjado. Foi forjado, forjamento. Então, os grãos se encontram todos deformados aqui. Cheios de tensões internas. Tensões internas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse material para o forno, eu aqueço, deixo um determinado intervalo de tempo e eu resfrio dentro do forno. Então, ele vai para onde? Para o forno. Deixo um determinado intervalo de tempo e resfrio. Só que observa que isso ocorre a uma temperatura inferior à temperatura crítica, onde começa a nuclear os grãos de austenita. Então, por isso que o recozimento é subcrítico. Então, vamos ler. Vamos ler aqui o que nós temos a respeito disso. No recozimento, a peça é aquecida lentamente no forno até uma temperatura abaixo da zona crítica, que é essa região aqui, onde acontece a nuclearização. Começa a se nuclear os grãos de austenita nos contornos dos grãos, por volta de 570 a 670 graus, no caso de ácido carbônico. Sendo o tratamento subcrítico, a ferrita e a perlita não chegam a se transformar em que? Em austenita, porque ela se encontra aqui embaixo ainda. Portanto, o objetivo é aliviar as tensões sem alterar a estrutura do material. Ou seja, como não há uma transformação de da estrutura, não vai virar uma, não vai ter, não vai, os grãos não vão se transformar em austenita, eu só vou diminuir as tensões internas. Mas qual Marcos, qual é o mais eficiente? Obviamente que o pleno ele é mais eficiente porque tem uma recristalização dos grãos, ele se transforma, depois ele se transforma novamente em perlita e ferrita, nos grãos de perlita e ferrita. Então o pleno ele é mais eficiente, né? Mas dependendo da aplicação, o recozimento subcrítico ele atende sim às necessidades. Dito isso, vamos prosseguir. Vamos falar um pouco da temperatura de forjamento. O que é a temperatura de forjamento? Vamos lá, é a diferença entre as temperaturas inicial e final do forjamento. Ela é conhecida também como intervalo de temperatura de forjamento. Aí continua, o metal para ser forjado precisa ser aquecido a uma temperatura tal que lhe confira elevada plasticidade, que a plasticidade é a capacidade do material se deformar, mudar de fase. Então ele precisa ser aquecido para poder ele ser deformado, porque ele vai sofrer golpes, né? O forjamento ele vai receber golpes. Aí ele fala, o metal precisa ser aquecido a uma temperatura tal que lhe confira elevada plasticidade, tanto no início como no final do processo de fabricação. Consequentemente, torna-se interessante aquecer o metal a altas temperaturas, pois sua forjabilidade aumenta. Por que vai aumentar? Porque a plasticidade vai aumentar também. Vai aumentar. Ok? Observa. Aí ele continua. Os metais não ferrosos, com base em ligas de alumínio e cobre, são forjados em temperatura entre 300 e 800 graus centígrados. E assim por diante. Vamos observar aqui como é importante a questão da plasticidade. O metal ele é aquecido, ele começa a ser golpeado, observa. Ele começa a ser golpeado. Ó, começa a ser golpeado. Conforme vocês podem ver aí, ó. Esse é um virabrequim, ele está sendo produzido pelo processo de forjamento, né?
Por quê? Porque é um material que ele precisa ser bastante resistente. O material forjado tem essa característica. Então observa que o intervalo de temperatura, intervalo de operação de temperatura é a diferença aqui, a temperatura de forjamento, é a diferença entre a temperatura inicial e final do forjamento. Então aí que ele fala da questão da plasticidade, né? Quanto maior a plasticidade, quanto maior o aquecimento, mais plasticidade ele vai ter, ou seja, ele vai se deformar ainda mais. Então, vocês estão vendo um vidabrequim aqui, muito interessante. Processo utilizado de forjamento para a produção dos mesmos. Por que é importante também aquecer altas temperaturas? Principalmente o aço. Lembra que nós falamos aqui da questão do diagrama ferro-carbono? Então, temos, se é uma liga ferrosa, de ferro e carbono, que o ferro, ele tem o quê? Ele tem mais, na temperatura ambiente, a célula unitária dele é a cúbica de corpo centrado. À medida que eu aumento, ele vai se transformar o quê? O ferro vai se transformar em austenita. Então, a célula unitária dele é uma cúbica de face centrada. Então, ela absorve mais carbono. Então, o carbono vai entrar mais aqui facilmente dentro da célula unitária, porque ela é maior do que a cúbica de corpo centrado. Consequentemente, o rearranjo molecular aqui, ó, eles tendem aqui a se deformar mais, porque também a temperatura vai ser maior. Se a temperatura vai ser maior, os átomos vão estar o quê? Mais agitados. Se vão estar mais agitados, vai ter mais vibrações. E, consequentemente, o material ele tende a se deformar com maior facilidade, ele vai ter uma maior plasticidade. Por isso que é importante aquecer o material. Ok? Eu tenho uma anotação. Uma anotação que eu coloquei aqui é a seguinte, ó. Quando necessita grandes reduções, o material é forjado a quente pela questão da célula unitária CFC. É a questão que eu falei, assim, vai ter uma maior força de coesão, maior vibração, vai facilitar o processo a quente. Basicamente aquilo que eu comentei para os senhores. Dito isso, senhores, existem perdas, nada é perfeito nesse mundo. Então, na conformação a quente, vamos lá, na conformação a quente, existe perdas de temperatura, queda de temperatura. Como? Devido à ferramenta ou a peça estar em contato com o próprio ar. Então, uma forma de dissipação de calor. Então, a dissipação de calor está totalmente presente. Aí ele fala que os ácidos com maior teor de carbono possuem menor condutibilidade térmica, podendo, portanto, ser aquecido a temperatura mais baixa que o de maior teor de carbono. Em outras palavras, existem perdas da peça em relação ao ar, está sujeita ao ar atmosférico, então existe perdas. Então é importante tocar nesse ponto. Aí ele fala dos ácidos. Quanto maior a porcentagem de carbono, quanto maior a porcentagem de carbono, menor vai ser a condutibilidade. Ou seja, ele vai perder menos calor, menor vai ser a condutibilidade. Chamar de condutibilidade. Com isso, ele vai perder menos calor. E ele pode ser, então, aquecido a temperatura mais baixa. Basicamente isso que ele quis dizer. Outro fator aqui são das perdas, a diferença de temperatura entre a peça e a ferramenta. Os aços têm que ser aquecidos, obviamente eles têm que ser pré-aquecidos para poder passar por um processo de forjamento. Então vou deixar esses tópicos para vocês lerem com calma, eu vou disponibilizar o PDF daqui a pouco para os senhores. Aqui também vou deixar vocês lerem com mais calma quando eu passar o material. Ele fala aqui basicamente o que vai influenciar na perda de calor, o tempo de contato com a peça. Se tiver mais contato, a peça, o material forjado com a matriz, mais perda de calor ele vai ter. A superfície também vai influenciar. Então basicamente é isso, é o contato da peça com a ferramenta vai dissipar calor. Outros fatores. Opa! Aqui é um vídeo, deixa eu Observe que interessante. Isso que ele está fazendo é o próprio martelo. Olha, forjamento.
É o próprio martelo. Ele está forjando. É o próprio martelo. Lembra do tratamento térmico que tem que ir também? Tem que passar por um tratamento térmico essa peça também. Interessante, ó. Observe o contato com a matriz, ele vai perdendo calor. Contato direto da peça com a ferramenta. Vai perdendo calor. Essa forjada aqui está sendo produzida. Aí aqui, para vocês olharem com calma. Interessantíssimo. Produtos forjados. Existem alguns produtos. Vamos ver. Depende do que? Do tipo da matriz, né? Se for matriz aberta, já vimos, com materiais como é simples, né? Que não tem muita... a forma não é tão robusta, né? Bem simples. O de matrizes fechadas já precisa ter um controle maior. Forjados a quentes, a frios. Então existem classificações, né? Forjado em matriz aberta, em matriz fechada, em martelamento, em máquinas, forjadoras e assim por diante. Defeitos, trincas, né? Reduções, já vimos no slide anterior, né? Alguns defeitos, principalmente as trincas, incrustações, rebarbas e assim por diante. Propriedades dos produtos forjados. Vamos lá. Existe uma grande diferença de características mecânicas entre os produtos forjados a quente e a frio. Vamos lá. Os produtos forjados a frio, temperatura ambiente. O material é encruado. Porque a temperatura ambiente, ele vai deformando a temperatura ambiente. Aí ele continua, isto é, com limite de resistência maior e ductilidade menores. Em alguns casos é possível substituir um material de custo maior usado no processo de forjamento a quente por um forjamento a frio, obtendo assim uma peça forjada de propriedades mecânicas equivalentes. Às vezes de acordo com a aplicação, é melhor produzir um material a frio do que a quente, porque a quente custa dinheiro e é caro. Então, por isso, às vezes colocando na ponta do lápis, é melhor, é mais apropriado realizar um forjamento a frio do que a quente, mas não existe uma regra específica, cada caso é um caso. Deixe-me ver aqui, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, interessante, uma peça sendo forjada ó, a frio. Ó. Então tem uma peça, ela está aplicando, observe, ó. Vou botar aqui para vocês rodarem. И производим гибку. Peça forjada a frio. Observa que ele vai, Здесь у меня стоит produzir метка. no fim. Вот мои сердечко нужно сделать именно по метке. Не до конца сегмента выгибать, а именно по метке. Ele está explicando aqui, mas no fim ele vai produzir o que? Essas grades, né? Ó. Essas grades aqui, ó. Então, e outras aplicações. Aqui está o link do vídeo, se alguém quiser ver depois. Aí algumas observações que vocês vão ler no slide. E vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar a aula. 39 minutos, né? É importante a gente fazer alguns exercícios. Bom, vamos lá. Essa prova foi de 2016 da Marinha, segundo tenente. Tratamento térmico é um conjunto de operações de aquecimento e resfriamento que são submetidas a ácidos sob condições controladas de temperatura, tempo, atmosfera e velocidade de resfriamento, com o objetivo de alterar suas propriedades mecânicas e lhes conferir características determinadas. Dentre os tipos de tratamento térmico, qual é realizado com o objetivo de refinar a granulação grosseira de peças de aço fundido
ou de peças depois de laminadas ou forjadas, e que consiste no aquecimento do aço a temperatura acima da zona crítica, seguido de resfriamento ao ar. Faltou falar aqui, gente. O recozimento, lembra que eu falei para vocês? O recozimento pega a peça, tá aqui a peça. Essa peça ela foi conformada, ela foi forjada e está cheio de tensões internas. Eu levo essa peça ao forno. Levo essa peça aqui ao forno. Eu aqueço a uma temperatura acima de 727 graus. Quando é acima de 727 graus, quando é um recozimento intermediário, o pleno, ou abaixo de 727 graus quando for subcrítico. Só que o resfriamento é dentro do forno, o recozimento. O resfriamento. Vamos lá, deixa eu colocar aqui direitinho. Recozimento. Resfriamento. Dentro do forno. O resfriamento ao ar nós chamamos de normalização. É quando eu tiro essa peça e coloco aonde? No ar. No ar atmosférico. É normalização o nome desse tratamento térmico, tá bom? Então, informação. Resfriamento. No ar atmosférico. No ar atmosférico. Gabarito letra B. Vamos mais uma. Questão 28. Alguns dos objetivos do tratamento térmico de recozimento são proporcionar alívio de tensão, reduzir a resistência mecânica e o aumento da tenacidade. Tenacidade é o quanto o material vai absorver energia até ele se romper no ensaio de tração, promovidos pelas mudanças induzidas ao material. Aí ele fala, no processo de recozimento, os processos de recozimento consistem em algumas sequências. Quais são as sequências? Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que aquecer até a temperatura desejada. Se for um recozimento subcrítico, pleno, até a temperatura desejada. Então, eu já elimino quem aqui? Eu já elimino a letra A. Eu já elimino só D, né? Aí depois, o que eu faço? Eu vou aquecer até a temperatura e depois eu vou manter nessa temperatura. Certo? Então, a 2 está certo. Então, beleza. Aí depois disso, eu vou aquecer. Não, a 3 não pode ser. Eu já aqueci até a temperatura desejada. E depois eu só vou resfriar. Então, resfriamento geralmente é a temperatura ambiente. Gabarito letra A. Então, eu vou aquecer até a temperatura desejada. Vou manter nessa temperatura. E depois eu vou resfriar até a temperatura ambiente. 1, 2 e 4. Letra gabarito letra A. Próxima. Vamos analisar a questão. Essa questão é interessante. Em relação ao tratamento térmico de recozimento do aço, considere as afirmativas. Vamos analisar afirmativa por afirmativa. Vamos lá. A normalização é obtida mediante aquecimento de um aço a uma temperatura em torno de 55 a 85 graus centígrados acima da temperatura crítica superior e após a completa formação da austenita. O resfriamento é no forno? Está aqui o erro. O resfriamento não é no forno. O resfriamento não é no forno. O resfriamento ele vai ser realizado ao ar livre. Então não pode ser no forno. Ele vai ser realizado ao ar livre. Letra B. No recozimento o pleno, o aço é aquecido acima da temperatura crítica de austenitização e posteriormente resfriado ao ar.
Não, está errado, porque ele não é resfriado ao ar. Ele é resfriado dentro do forno, no recozimento. Então está errado a 1 e também está errado a 2. A 1 e a 2 estão errados. Terceira questão. O tratamento térmico de recozimento subcrítico consiste em aquecer a liga em uma temperatura imediatamente a temperatura de Tretóide, certo? Exatamente. Aí ele continua, ocorrendo uma coalescência de semitita para formar partículas globalizantes. A terceira está certa. A quarta. O recozimento intermediário é usado para anular os efeitos da deformação plástica a frio, isto é, reduzir a dureza. Isto é, vamos lá. O recozimento intermediário consiste num tratamento usado para anular os defeitos da deformação plástica fria, isto é, reduzir a dureza e aumentar a ductilidade, certo? Então, gabarito 3 e 4. Gente, gabarito letra C dessa questão. Gabarito letra C. E vou finalizar por aqui a aula de hoje. Espero que vocês deem uma revisada, compartilhar mais um material no grupo e vamos fazer o que a gente pode. Devido a esses feriados, temos que fazer assíncrono nas aulas. Então, fique com Deus aí e até a próxima.